Agora a gente vai entrar na questão. Realmente o HAARP produz terremotos, mas é muito mais sério, muito mais drástico e muito mais complexo quando o experimento HAARP, ele agora, partindo de agora, do que a gente sabe, para frente, está colocando a vida dos seres humanos em risco, completamente. E é isso que vocês vão ver agora na pesquisa que a gente fez. O que a gente viu ali foi desmistificando o HAARP, anéis HAARP, esquece. Mudança climática? Pode ser, mas não é nada a ver com anéis HAARP. Como a gente viu, isso é tudo feito pelos próprios radares meteorológicos. O HAARP emitiu uma onda eletromagnética e gerar o terremoto. Esquece. Isso também não tem sentido. Então, o que de fato faz com que o HAARP gere esses terremotos? Aí foi a minha surpresa, porque eu fui aprofundando na pesquisa e aí a gente descobriu isso aqui. Prestem atenção, que a live começa agora. Olha só. É necessário entender as camadas que nos protegem. Nós temos a magnetosfera, tá? Nós temos a ionosfera, temos a litosfera, tem o núcleo do planeta. Nós temos aqui ainda, dentro desses contextos, abaixo da ionosfera, nós temos a mesosfera, a estratosfera e temos a troposfera. A troposfera é onde os radares meteorológicos atuam. Olha a distância para onde o HAARP atua, mas o HAARP não atua aqui. Aí é que está a nossa descoberta, e aí é que está a gravidade da coisa. O HAARP não está só agindo na ionosfera. O HAARP está também agindo na magnetosfera. E aí é a gravidade da coisa. E é isso que nós vamos ver a partir de agora. Olha só. Aqui está a força eletromagnética que é desenvolvida pelo HAARP. Então, nós temos a elevação da temperatura dos elétrons, nós temos a formação de plasma irregular, nós temos aqui ondas geradas eletrostáticas, é outra palavra que tem que gravar, e nós temos aqui as fortes turbulências, né, nos parâmetros de decaimento. Aí nós vamos ter aqui plasma pressurado, né, pressurização do plasma e mudanças de densidade desse plasma. Há o VLF, que é uma outra sigla que nós vamos ter que gravar, vamos falar muito sobre ela, né? As modificações na condutividade. Existe um filme recente em que eles atribuem aquela destruição da Terra à destruição da Lua. Eu digo para vocês que aquilo ali é uma cena do HAARP se chegasse até o fim. Não é a Lua. O problema está aqui, no nosso planeta, sendo efetuado todo dia. VLF, as ondas guias VLF e as gerações de VLF, você vai ter aqui essas situações de radares, ondas de baixa frequência, alta frequência, e todo esse processo que está dentro das operações do HAARP, inclusive da aurora artificial ionizada e das estimulações eletromagnéticas dessas emissões que eles efetuam, tá? Dito isso, nós nos deparamos com esses dois artigos que começaram a nos dar uma condução para a direção que a gente devia ir da pesquisa, entendendo que tudo aquilo que era falado não era verdade. Então a gente falou assim, vem cá, o HAARP cria terremoto, tenho certeza, mas de que forma? A gente começou a se perguntar. E aí nós fomos chegando. Chegamos na ionosfera, chegamos na magnetosfera, aí chegamos aqui. Olhem isso. Pesquisa da Radio Science aqui, de 4 de junho de 2016. Grandes distúrbios ionosféricos produzidos pela instalação HAARP-HF. Aí, distúrbios causados. Então, vamos voltar lá no começo da live, que eu quero mostrar uma coisa para vocês. Olha, distúrbios ionosféricos associados ao terremoto de 2015. Aí eu já fiquei com aquilo na cabeça, né? Aí vem distúrbio ionosférico em outro terremoto. Aí, distúrbio ionosférico em outro terremoto. Aí eu comecei a pensar, né? Pô, o HAARP é dito que ele atua na ionosfera e cria os terremotos, mas não da forma que eu imaginava. Aí continuei. Aqui, 20 de outubro de 2011. Bolhas de plasma de ionosfera e variações de densidade induzidas por correntes de rocha pré-terremoto e cargas de superfície associadas. Aí fui ler um pouco sobre isso. Vamos ver o que diz aqui. Preste atenção, vai ficar cada vez mais complexo.
mas a gente vai tentando interpretar. Observações ionosféricas recentes indicam que o conteúdo total de elétrons, lembrem que o HAARP, ele aquece esses elétrons, e ele muda essas constituições do plasma, certo? Para diminuir ou aumentar anormalmente de até 5 a 20% antes da ocorrência de grandes terremotos. Então, o terremoto, olha como a coisa já vai começando a aparecer. O terremoto tem a ver com essas mudanças, tá? Essas mudanças que acontecem na ionosfera e magnetosfera, eles estão diretamente ligados aos terremotos em si, e não ao disparo de um feixe eletromagnético direto na Terra, e sim nas ações da ionosfera e magnetosfera, na mudança dessas estruturas pelo HAARP. Já começa por aí. As variações de densidade ionosférica podem ser causadas por cargas correntes da superfície terrestre produzidas a partir de correntes elétricas associadas a rochas estressadas. Então você começa a associar que a nossa ionosfera e magnetosfera, ela está diretamente conectada ao que está acontecendo no subsolo, nas ações que estão sendo desenvolvidas no subsolo. Então aquele estresse, aí você vai montando um conjunto de informações, né? Então, as agências de sismógrafos ligados no mundo todo, estão acompanhando os movimentos. E aí eles descobrem uma área estressada. Prestem atenção no que eu vou falar, para você ir montando o cenário. Eles descobrem uma área lá. Então vamos dar um exemplo. Turquia. O estresse foi identificado, está um processo em andamento, e ali existe uma possibilidade. O processo não é desenvolvido do HAARP refletindo para o solo. O processo é o HAARP modificar os íons, modificar o processo que está acontecendo na ionosfera. Olhem só. E mais à frente nós vamos ver que isso envolve a magnetosfera. Esse conjunto de informações geram os processos que ativam esse terremoto e faz com que ele aconteça, partindo do alto e não exatamente do HAARP, que não tem esse poder, mas do próprio planeta. Eles, modificando essas estruturas dentro da ionosfera e da magnetosfera, eles criam um terremoto. É um mecanismo científico, obviamente, extremamente profundo, né? Que a gente não sabe como esse mecanismo funciona, não preciso explicar isso. Ninguém nem sabe como o HAARP funciona, mas, porque são vários tipos de HAARPs diferentes. Mas isso nada tem a ver com disparar peixes no solo, nada tem a ver com anéis HAARP. Mas vou continuar, porque vai ficando mais interessante e vocês vão vendo que vai ficando mais claro conforme a gente for lendo os artigos científicos, tá? Olha só, formulamos um modelo de acoplamento para sistemas de tensão rochas cargas da superfície da Terra, atmosfera e ionosfera. Então você entende que se o HAARP não tem a condição de penetrar o solo, porque são ondas eletromagnéticas e não mecânicas que fazem para fazer o processo acontecer, aqui está dizendo que o HAARP tem a condição de, mediante as alterações que ele vai fazer, conectar esse processo, fazer o link. Entenderam o que eu quero dizer agora? E aí eles descobriram, através da ciência, do estudo, o direcionamento, inclusive, disso. Isso é possível? É possível. Certo? Pois bem, a rocha estressada atua como um dínamo para fornecer as correntes para o sistema de acoplamento. Os campos e correntes elétricas na atmosfera e no limite inferior da ionosfera são obtidos resolvendo a equação de continuidade da corrente. Aí entra a matemática. Não vou nem me atrever, mas está lá a fórmula. Para quem é da área da matemática ou conhece pessoas que entendam, vai ser capaz de fazer a conta, né? Aí diz assim, ó, um código de simulação tridimensional da ionosfera é então usado para estudar a dinâmica ionosférica com base nos campos elétricos e correntes obtidas. E aí vai ficando mais interessante. Os resultados da simulação mostram que a densidade da corrente, olha isso, em uma zona de falha sísmica, que é o caso da Turquia, que é o caso do Irã, que é o caso do Japão, que é vários casos por aí, né? É necessária para causar variações diurnas, e esse TEC aparece no HAARP, que é exatamente ligado aos íons, átomos e etc., né? E os resultados da simulação também mostram que uma densidade de corrente X aqui
pode levar a variações noturnas. Isso significa dizer para os senhores o seguinte, que até o momento que período do dia pode ser causado um terremoto é controlável pelo HAARP. Então, se eles quiserem causar às 4 da manhã, como foi o caso da Turquia, ok. Entenderam? Pois bem. E aí, vamos para outra parte aqui. Eu poderia continuar até o fim, fala do plasma. Vamos continuar, vamos terminar ali. Ó. Aí aqui fala assim, ó. Bem como a formação de uma bolha de plasma noturna. Opa! Lembram o olho do touro? Então vamos voltar lá. Vamos voltar lá. Olha aqui. Ó. Isso foi causado pelo HAARP. Na alteração do plasma. Certo? Na ionosfera. Olha só como as coisas vão se conectar. Mas vocês vão ver como isso aqui vai ficar feio o negócio. O enorme poder de transmissor, o conjunto de antenas totalmente programáveis e a geração ágil de frequência da instalação do programa de pesquisa auroral ativa de alta frequência, que é o HAARP, no Alasca permitiria a produção de distúrbios sem precedentes na ionosfera. Já é ultrapassado. Nós estamos falando de uma tecnologia de 66. Tá? Então, pensem num HAARP completamente diferente do que você imagina. Essa historinha de antena do Alasca é para quem ainda não está entendendo o que está acontecendo. Até está para ser desativado o Alasca. Porque já é uma tecnologia extremamente ultrapassada. O HAARP já está em outra geração. A geração de ondas eletrostáticas. Essa palavra, ondas eletrostáticas, desculpa, não são palavras do nosso dia a dia, a gente se enrola todo. Eu fui comparando. Então, eu fui pegando o que um terremoto, as palavras que são geradas por um terremoto, né, dentro de uma pesquisa do que se desenvolve em torno de um terremoto, a palavra distúrbio ionosférico, ondas eletrostáticas, tudo isso vai aparecendo. Só que também vai aparecer no HAARP. Então, isso vai ficando claro que existe uma ligação entre essas informações, né? E aí a gente vai vendo aqui, ó. A geração das ondas eletrostáticas é por conversão, aí número 1, conversão do modo direto de onda, de onde a frequência da onda de eletromagnética para eletrostática não muda. Ou 2, por decaimento paramétrico, onde uma onda eletrostática de baixa frequência e uma onda eletrostática de alta frequência são simultaneamente excitadas com a soma de suas frequências igual à frequência da onda motriz. A onda motriz pode ser eletromagnética ou eletrostática. A conversão de modo das ondas eletrostáticas de alta frequência de volta para uma onda EM, e aí esse EM também aparece na parte do estudo da ciência dos terremotos, produz emissões eletromagnéticas estimuladas, que podem se propagar para receptores terrestres, para recepção como uma banda lateral reduzida de onda de bomba EM original. Vamos tentar, de forma simples, entender isso. Há um processo que o HAARP cria de transformação nessa ação. Só que esses processos que ele gera estão todos de acordo com os mesmos processos que estão envolvidos dentro dos terremotos. Então, o HAARP, ao alterar essa situação específica em dada região do plasma, dos íons, dos átomos, de tudo que eles fazem na ionosfera e magnetosfera, influenciam diretamente o gatilho que promove o terremoto. Porque, como nós vimos, a ação do terremoto é terra, atmosfera e ionosfera. E ainda vai entrar a magnetosfera nessa história aqui. Esse conjunto gera o terremoto, e não... Porque a gente, até então, imagina que um terremoto é assim. Uma placa se desloca, acontece terremoto. É simples assim que a gente aprende na escola, né? Aí, vem os dias atuais e você ouve assim. Um militar ou um youtuber dizer, não é assim. O HAARP vai lá e aquece a rocha e aí acontece o processo. Também não é possível. O HAARP não consegue com onda eletromagnética de profundidade e capacidade de aquecimento suficiente para gerar o terremoto. Então, onde que o HAARP cria o terremoto? Na ionosfera e na magnetosfera. É lá que ele cria o terremoto.
Mas vamos começar entendendo mais ainda sobre isso, porque vocês vão ver onde vai dar. Fenômenos de perturbações eletrostáticas antes de fortes terremotos, 9 de janeiro de 2012. Então, quando a palavra eletrostática aparece no HARP, eu rapidamente fui buscar nos terremotos se essa palavra aparecia. Tá lá. Isso significa o quê? O HARP, ele cria o mesmo ambiente natural, que deveria ser natural, mas amplificado. O que eu estou querendo dizer? Que isso aqui se torna, então, entendível. Por que, que a intensidade dos terremotos aumentaram? Simples. Por quê? O mesmo processo que acontecia na ionosfera e magnetosfera de forma natural, que iria dar o impulso para o movimento dessas placas acontecerem, né? A lei da dinâmica que acontece dentro do interior da Terra, né? Do nosso núcleo, ele acontecia de uma forma natural, você tinha esse tipo de terremoto, totalmente inofensível, totalmente incapaz de criar esses processos destrutivos, até porque muito do que existe dessa destruição é porque são áreas que não deveria haver construções ou deveria ser feito de outra maneira o processo. Aqui, nós... Pessoal, só um segundo, por favor. Ai, desculpa. Olha só. Aqui, o que a gente percebe? Nós percebemos um fator, aí eu uso aqui as palavras de Jesus, um terremoto após o outro. E aí as pessoas diziam assim, sempre houve terremoto. Aí está a diferença do estudo e da pesquisa. Porque quando Jesus fala sobre isso, ele está se falando disso aqui. Ele está vendo o futuro. E ele tem um entendimento, ele é superior ao ser humano, entendimento, capacidade, visão, né? Vendo o futuro e entendendo os mecanismos, o que nós vemos aqui é o homem amplificando os terremotos de forma artificial, criando esses processos. Vocês entenderam? Então, aqui nós temos o entendimento de que o que está escrito lá está correto. Certo? Amplifica-se, amplificando a capacidade de destruição. Agora vamos entender a questão da eletrostáticas que envolvem isso, né? Ó, 27 de outubro de 2010. Durante o período operacional do Demeter, em 2004 a 2010, muitos terremotos fortes ocorreram no mundo. Olha que interessante. A amplificação dos terremotos mais fortes, o artigo mesmo está falando isso. 69 terremotos fortes com magnitude acima de 7.0 durante janeiro de 2005 a fevereiro de 2010 foram coletados e analisados. As órbitas registradas no período noturno local por satélite foram escolhidas por uma distância de 2.000 quilômetros aos epicentros durante os 9 dias em torno desses sismos, sendo 7 dias antes e 1 dia depois. A anomalia é definida quando as perturbações no campo elétrico PSD aumentaram para pelo menos uma ordem de grandeza em relação ao nível mediano normal. E aí vem aqui um cálculo matemático. Na banda de frequência de 19,5 a 250 Hz. E o ponto inicial das perturbações não excedendo a 10 graus em relação à latitude epicentral. Entre os 69 terremotos estudados, mostra-se que as perturbações eletrostáticas foram detectadas na banda ULF, de ultra baixa frequência, e ELF, extremamente baixa frequência, antes dos 32 terremotos, quase 46%. ULF e ELF são as bandas de frequência HARP. Eles atuam nessas frequências. E eles são capazes, como acabamos de ver, de gerar processos eletrostáticos. Certo? Então está casando as informações. Pois bem, todos os terremotos são causados. Aí é uma coisa interessante, que é uma resposta que as pessoas não sabiam dar, que é o seguinte. Entendam que isso aqui é o padrão. Tá? Isso aqui é o padrão. O que o HARP faz? É um oportunista. Ele tem o padrão. Ele tem as regiões. Ele tem tudo mapeado. Ele vai estudando as zonas de estresse e amplifica. É isso que o HARP, na realidade, faz. Isso eu estou falando na questão terrestre. Nós vamos chegar na região da magnetosfera, que é muito pior. Aí sim é outra história, muito mais grave, muito mais... né? Mas no nosso plano terrestre, o que o HARP faz é um oportunista.
Ele simplesmente está amplificando, utilizando as regiões que já têm a propensão a estresse. Ele está usando todo o anel de fogo, ou as regiões com falhas, ou todas as regiões que existem as possibilidades sísmicas, que são mapeadas em todo o mundo, eles sabem onde estão todas. E aí, quando eles precisam agir, então vamos supor, Irã, teve um terremoto no Irã. Aí tá lá, Irã, pum, terremoto no Irã. Na realidade, são todos processos oportunistas, muito bem pensado e planejado. Você não tem como dizer que foi o HAARP, porque se ele utiliza de um processo oportunista, você nunca vai poder alegar que foi o HAARP. Você nunca vai saber. A única prova que nós temos aqui, amplitude, quantidade e amplitude. A amplitude de destruição, a magnitude de destruição dos terremotos hoje são muito maiores do que no passado, porque isso prova o estudo. Está aqui o gráfico. Eu simplesmente coloquei informações no gráfico, mas o gráfico nós pegamos da rede. Está aqui, ó. Os grandes terremotos acima de 6.0 a partir de 1900. É o gráfico que nós pegamos na rede. E aí nós construímos as informações no gráfico, como vocês estão vendo aqui. Certo? Então, HAARP, olha aqui, ó, esse outro material. Não dá para ver muito bem, mas olha só. O HAARP entra em operação e automaticamente os terremotos vão parar lá na estratosfera. É coincidência? Não é, né? Pois bem, vamos continuar entendendo o que o HAARP faz, né? É muito importante essa parte. Além disso, estendemos a escala de busca dessas perturbações para o globo. E pode-se descobrir que antes de alguns terremotos, as anomalias eletrostáticas foram distribuídas em uma área muito maior do que dias antes. Aí, a prova do que acabamos de falar. Ampliou. Entenderam? Isso foi modificado e amplificado para ter um resultado maior, não é? E depois se concentram na órbita mais próxima, quando o terremoto aconteceria um dia ou algumas horas depois, o que reflete a feição do desenvolvimento espacial durante o processo da preparação sísmica. Aí, continuamos. Conforme a gente ia pegando as informações, a gente ia aprofundando. Chegamos aqui. Análise crítica dos aprimoramentos da turbulência eletrostática observadas pelo Demeter sobre a região de Sichuan durante a preparação para o terremoto. Aí aqui, 15 de novembro de 2010. Então, esse terremoto famoso, o que fala aqui? Preste atenção. Nesse artigo, relatamos os resultados iniciais do estudo detalhado de ondas de plasma observadas pelo satélite Demeter sobre a região de Sichuan durante o período de 20 dias, abrangendo o grande terremoto de magnitude 7,9 ocorrido em 12 de maio de 2008. O principal objetivo deste artigo, diz aqui a matéria, é apresentar um método estatístico para processar e analisar dados de ondas de plasma e auxiliar na detecção de possíveis precursores de terremotos entre distúrbios irregulares maiores decorrentes da variabilidade natural do ambiente ionizado da Terra. Esse método, atualmente utilizado para observações diurnas, envolve duas etapas. Primeiro, os espectros de ondas VLF, utilizados pelo HAARP. São processados para recorrer aos vários tipos de ondas de plasma, geralmente observadas em latitudes médias e baixas, e derivam um número reduzido de parâmetros que caracterizam completamente essas emissões e pode ser convenientemente usadas para estudo estatístico detalhado. Numa segunda fase, procedemos à análise estatística dos resultados, tendo em conta duas zonas de referência, deslocadas, respectivamente, para este e para oeste, em relação à zona do epicentro. Distúrbios de plasma e ondas possivelmente induzidas por terremotos em preparação tendem a maximizar perto da zona do epicentro, enquanto distúrbios naturais associados, em particular, com a atividade magnética variável, são bastante uniformes em um setor de longitude mais amplo, permitindo assim o uso de observações de zonas de referência como a linha de base. Os resultados iniciais deste estudo mostram um desvio de espectro de potência da turbulência eletrostática na zona do epicentro cerca de 6 dias antes do terremoto. E aí, o que nós temos aqui como resposta? E isso é interessante, preste atenção.
A partir da análise dos dados sobre as duas zonas de referência e usando índices de atividade magnética do setor recentemente produzidos, concluímos que o aumento da turbulência eletrostática está associado a processos magnetosféricos e não atividades pré-sísmicas. Aqui é que a coisa ficou interessante. Porque quando a gente leu isso aqui, aí eu comecei a pensar. Então, se não tem nada a ver com a atividade pré-sísmica, esse processo foi desenvolvido antes, e aí dentro do que nós vimos até aqui, se o HAARP tem a capacidade de amplificar isso, isso está indo em direção a algo acima da ionosfera. Então nós estamos falando da magnetosfera, e aí nós estamos falando disso aqui. Então nós estamos falando de ionosfera e magnetosfera. Mas o problema está em as pessoas não saberem o que é a magnetosfera. Aí é que está a questão. Porque o HAARP está desenvolvendo processos na ionosfera e na magnetosfera, que são processos de proteção para o planeta. Envolve aqui uma coisa ainda mais profunda, que são os campos eletromagnéticos da Terra. E o que eu vou mostrar a partir de agora para vocês é o resultado do que o HAARP está fazendo e o que isso pode gerar para nós. E é por isso que quando a gente viu isso aqui, nós entendemos que estamos próximos do fim. Por quê? Porque a continuidade da informação vai mostrar para vocês que, continuando nesse caminho, não ia sobreviver ninguém.